História do Beato José de Anchieta, evangelizador do Brasil. Padre Anchieta sempre se mostrou como um homem zeloso e sacerdote piedoso. Tinha grande devoção aos santos anjos. Foi num determinado momento da história que uma estranha epidemia atingiu os índios. A situação era catastrófica. E José de Anchieta, além de socorrer as vítimas e cuidar dos ferimentos, organizou uma novena em honra aos 9 coros evangélicos. Em orações e procissões, a epidemia foi cessando até o final da novena. Viveu como missionário, agiu como herói, morreu como santo. A vida do Beato José de Anchieta é como um sopro encorajador. É exemplo, entusiasma e arrasta os que têm fé. Convida os católicos a viver na caridade e no ardor missionário que evangeliza e santifica. Para os índios, ele foi médico, professor, foi amigo e defensor. Tornou-se o elo de ligação dos índios e colonos, com os padres jesuítas, com a igreja e a nação que estava sendo forjada. Mas o Beato José de Anchieta foi sobretudo sacerdote. Cuidava das doenças e feridas das almas, da espiritualidade de todo o povo. Por isso mesmo é que lhe foram dados vários títulos que o homenageavam, sendo que o que melhor lhe caía é o de Apóstolo do Novo Mundo, que para nós pode ser traduzido como Apóstolo do Brasil. Anchieta seguiu em tudo as atividades próprias dos jesuítas e demais missionários daquela época. Não só as praticou, mas distinguiu-se logo como mestre. Em 1560, escrevia ao padre-geral Diogo Laínez, em Roma. Quase sem cessar, andávamos visitando várias povoações, assim de índios como de portugueses, sem fazer caso de calmas, chuvas e grandes enchentes de rios, muitas vezes de noites, por bosques muitos escuros, socorremos aos enfermos, não sem grande trabalho, seja pela aspereza dos caminhos, como pela incomodidade do tempo, máxime sendo tantas estas provações, e tão distantes uma das outras, que nem nós bastamos acudir a tão variadas necessidades, como ocorrem, nem ainda que fossem muitos mais poderíamos bastar. A isto se ajunta que nós que socorremos as necessidades dos outros, muitas vezes estamos mal dispostos e fadigados de sofrimentos. Desfalecemos pelo caminho, de maneira que apenas o conseguimos levar a cabo. Deste modo, não menos necessidade de ajuda parece terem os médicos que os enfermos, mas nada é árduo aos que têm por fim somente a glória de Deus e a salvação das almas, pelas quais não duvidarão dar a vida. E agora, irmãos, vamos refletir um pouco com as nossas famosas 3 perguntas que nos ajudam a fechar o diário. Este é um momento muito importante, porque de nada adiantaria abrir o diário de manhã se a gente não fechasse à noite. Portanto, a primeira pergunta que vamos agora nos colocar é a seguinte: o que Jesus fez para mim hoje? O que Jesus fez para mim hoje? É importante concentrar a nossa atenção, em primeiro lugar, sobre Deus, antes de mais nada. Portanto, abra seus olhos interiores e escreva no seu diário todas as graças que você recebeu nesse dia. Seja profundo e não diga todo dia a mesma coisa. Deus me deu de comer, me deu de beber, me deu de dormir. Isso tudo é verdade, todo dia isso é importante, mas se concentre para ver como Deus te amou de forma especial hoje. O que Deus fez para mim hoje?
E agora, irmãos, vem a pergunta mais desafiadora do nosso dia. O que eu fiz para Jesus hoje? O que eu fiz para Jesus hoje? Talvez esta seja a pergunta mais importante da nossa vida, olhando a nossa resposta a Deus. Jesus fala: não quem diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas quem faz a sua vontade. Ou seja, não quem me ama da boca para fora entrará no reino de Deus, mas quem coloca em prática a minha palavra. Portanto, se concentre agora e procure lembrar com exatidão as vezes que você viveu o propósito nesse dia. Pergunte-se: como eu vivi a palavra e o propósito que esta manhã fiz? Seja sincero, não escreva só para encher as linhas, mas diga o que a palavra de Deus mudou hoje na tua vida. Irmãos, sem dúvida esta resposta vai marcar o seu caminho de santidade, seu afastamento das drogas e dos vícios, seu crescimento interior. Portanto, agora, conte com precisão as vezes nesse dia que a palavra produziu algo em você, que você se lembrou da palavra. É claro que deveria ser toda hora, todo momento, mas sem dúvida tem algum fato especial que você pode escrever nestas linhas e convidamos a ser profundos e completos. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende do colocar em prática a palavra de Deus, não somente em escutá-la.
Enfim, meu irmão, faça um exame de consciência. O que eu errei nesse dia? Quais foram as minhas falhas, os meus pecados? Este exame de consciência te ajudará a confessar com facilidade no final do mês. Se quiser, pode escrever e responder a esta pergunta numa folha à parte, se você não quiser escrever no diário pessoal, pelo medo que outros vejam. Mas o importante é que agora você tenha o teu momento íntimo e sincero com Deus. Senhor, te peço perdão por